Olá, tudo na paz? Estamos aqui para mais um papo de escola bíblica, comentando a lição número 8, né? O que está por trás de cada ação que a gente faz, ou que cada doação, né? O que está por trás de cada doação. E para isso a gente está aqui com a Wanda, né? Ela participa aqui com a gente na direção da escola bíblica, né? É a esposa do John. O John vocês já viram aí em outras ocasiões, e a Wanda, ela se dispôs a participar com a gente de mais um papo, né, Wanda? É, isso aí, um papo. Um papo, né? Porque gabarito, eu não sei se eu tenho. É bom que aqui não precisa de gabarito. Então que tá aqui não precisa de bom, tá gabarito. bom. A gente está conversando sobre revista. Então, Wanda, sobre essa lição, né? Sendo verdadeiros, bem-aventurado o homem a quem um Senhor não imputa maldade, cujo espírito não há engano, né? Que é a continuação do Sermão do Monte, né? Que é toda essa revista, os valores do reino de Deus, é baseado no Sermão do Monte. E aí, Mateus capítulo 6, né? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Então, é o que está por trás dos nossos atos. Qual a verdadeira motivação do nosso coração? Então, esse é o bojo da nossa lição hoje aqui, né? É um tema atualíssimo, né? Como toda lição. Faz a gente pensar, né, sobre a hipocrisia de nossos atos, né, muitas vezes. E às vezes a gente costuma enxergar isso nos outros, mas analisando dentro da gente, às vezes tem uma coisinha outra hipócrita aí que a gente pode dar uma limpadinha, né? É essa luta constante, né? A gente sempre dentro da gente, de alguma forma, a gente quer se sobressair ou ser visto por alguma coisa, né? No quesito de boa ação, a gente tem que estar sempre se policiando. Sim. E aquilo que a gente faz, né? O princípio do cristão é isso, né? O que a mão direita faz, a esquerda não veja, né? No sentido de que a nossa boa ação deve ser vista apenas por Deus, não pelos homens, né? Exatamente. Então é o nosso policiamento. Então, eu falo aqui sobre a hipocrisia, né? O que significa isso? Como funciona essa questão da hipocrisia, já que a gente está abrindo sobre esse assunto? A lição, ela traz um significado de hipocrisia que é até diferente, né? Eu nunca tinha pensado sobre esse significado, que a hipocrisia vem de atuar, né? A atuação é o quê? A gente fingir o que a gente não é, né? Então, a pessoa que ela é hipócrita, ela se veste de uma personalidade que não é dela. Talvez ela quisesse ter essa personalidade, mas nessa atuação ela finge ser o que não é, né? O significado trazido pela lição é basicamente isso: você fingir ser aquilo que você não é, né? E é um perigo, né? Porque às vezes a gente tentar mostrar aquilo que a gente não é, a gente faz com que o outro acredite, e às vezes eu acho que a gente até mesmo acredita nisso, né? Traz uma vaidade para o nosso coração daquilo que a gente não tem para oferecer. Entendi. É um perigo. Então, realmente, eu vi que a revista fala que é o personagem de uma obra teatral, né? Exato. Com base lá nos teatros lá dos gregos, dos romanos, e trazendo para nossas realidades hoje em dia, né? Essa atitude, né? Principalmente em relação às boas ações, né? Que não condiz com a verdadeira intenção daquilo que está sendo feito. E eu acho especial, Wanda, que com o advento das mídias sociais a gente vemos um excesso de pessoas demonstrando essa questão de boas ações, né? E não é difícil a gente saber ali, pelo que a gente está vendo, a intenção. Na verdade, não tem como a gente saber, né? A gente não consegue julgar porque a intenção é algo muito do interior, né? Só Deus julga o que está no nosso interior, mas essa parte das redes sociais é crescente isso, né? Uma boa ação traz uma boa imagem para alguém, né? Mas eu acho que a gente consegue distinguir, né? Consegue separar aquela publicidade que é uma boa ação, com a publicidade, aliás, com a intenção de agregar mais pessoas, fazer com que a ação seja maior, com que a ação cumpra o seu objetivo, né? Por exemplo, alguém que é muito famoso, usar da sua imagem para ajudar uma instituição. Então, ele carrega muitas pessoas. Se a intenção for essa, acredito que seja jóia fazer essa publicidade para essa boa ação. Agora, aquela publicidade que é para dizer: olha como eu sou bonzinho, olha como eu ajudo as pessoas, olha como eu sou caridoso, nossa, eu sou uma pessoa maravilhosa, olha isso pelo que eu estou fazendo. Aí isso é muito condenável, né?
porque é justamente o que a gente faz, ele deve ser em oculto e a nossa intenção, ela deve ser ajudar e não se promover. Então, você falou uma coisa interessante, né? Que a boa ação, ela pode ter uma publicidade, né? Se esta publicidade também for bem intencionada. Então, tudo vai direcionar para a intenção. Tudo gira em torno da intenção. Tudo gira em torno. Aí tem, em Mateus 5,16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Ou seja, as nossas obras elas vão aparecer, de algum modo elas vão aparecer. Só que elas devem aparecer para que se glorifique o nome de Deus, né? Não é o nosso nome que deve ser glorificado. E essa intenção, quem vai julgar é Deus, não somos nós, né? Então, se a obra vai aparecer, se tem que aparecer a obra, que seja para glorificar o nome de outro e não o meu nome. Entendi. Né? A Bíblia conta uma história Jesus relata aquela questão da oferta da viúva, né? Todo mundo ia lá, oferecia o que lhe sobejava, né, o que sobrava. Ela foi e depositou tudo que tinha, era só uma moeda. Então, proporcionalmente falando, o que ela oferece, coloca ali no gasofilácio, no tesouro, é uma moeda simples, né? Não tem um valor expressivo, em detrimento de todos os outros. Mas Jesus, né, sendo verdadeiro homem, verdadeiro Deus, conhecia a intenção daquela mulher. E ele destaca a intenção dela, porque ela realmente deu tudo tudo que ela tinha, né? Enquanto o outro se dava daquilo que sobrava. Né? Então nós vemos realmente essa relação entre aquilo que eu estou fazendo, né, que é visível, que eu só vejo a ação. Jesus vê o coração. E muitas outras passagens, né, no decorrer da vida de Jesus, esse foi positivo para quem estava fazendo a ação, mas em muitas outras passagens ele pegava um fariseu, né, ou alguém lá do templo fazendo ou falando algo que o versículo diz assim: mas Jesus sabendo da sua intenção, mas Jesus conhecendo os seus pensamentos, né? Então a gente vê que Jesus realmente ele conhece o interior e ele já julga se o que você está fazendo, não interessa o que quem está vendo está pensando, né? Quem está vendo pode estar achando, nossa, maravilhoso. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, ele sabe o que passa dentro da gente, né? Então ele sabe se é joinha ou se está condenável. Então, e você fala uma coisa interessante, né? Porque faz parte da questão da religião, né, do cristão, fazer as boas para Jesus. Isso é exortado desde Gênesis. Cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, né? A própria história da Ruth, questão do Boaz. Tudo que caía, né, da colheita era para os necessitados, no caso das viúvas, pegarem, e Ruth era uma das que pegavam. Então a questão de cuidar do órfão, da viúva, e fazer algo, sempre fez parte do princípio do cristão, né, do cristianismo de maneira geral. E fazer uma boa ação. E como se distingue a questão da relação daquilo que eu tenho que fazer em relação à prática cristã e a questão da hipocrisia? A gente tem que diferenciar, né? São duas coisas diferentes. A nossa religiosidade e a hipocrisia. É muito fácil a gente ser levado a pensar que o religioso ele é hipócrita. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A religiosidade, o que é? É o respeito ao sagrado, né? É uma reverência, está ligado a ritos religiosos, né? Às práticas religiosas. E isso, para a gente que serve a um Deus, a gente vai a um templo, a gente ora, a gente pratica a bondade, a gente faz jejum, né? A gente tem a leitura da Bíblia. Esses são os ritos que ditam que se uma pessoa é religiosa ou não. Não necessariamente essa pessoa que é religiosa, ela é hipócrita. Né? Então, a hipocrisia ela é um outro termo para designar aquele que faz essas boas ações com má intenção ou com a intenção de se promover. Né? A Bíblia ela nos orienta a ter boas obras, a fazer caridade, a cuidar dos órfãos, das viúvas, mas nada adianta também se a gente fizer isso somente com a intenção de ser bonzinho, né? Nada adianta. Então, a intenção do nosso coração é o que vai nortear se a boa obra que a gente está fazendo ela é realmente boa para Deus ou se ela não é boa. Né? Você falou uma coisa interessante sobre essa questão da religião, né? Não necessariamente, né, eu fico aqui pensando na pessoa que é religioso, não importa, uma coisa tem... e eu nunca tinha pensado nisso. É diferente. Quem me ensinou isso foi Johnny.
Eu ia comentar, porque eu vi uma pregação do Johnny, eu acho que 16 isso, ou 17, vocês chegaram a 16 mais ou menos por aqui, né? A gente chegou em 18. 18? É. Então foi assim que ele chegou, numa vigília aqui, ele pregando sobre religião, tá vendo que eu sou bom? Eu sempre falo, eu não gosto daquele movimento, mas me ensinou alguma coisa, eu aprendo. E Você pegou, né? eu aprendi. E ele falou dessa questão da religião, né? Sim. Ele tem realmente uma linha de pensamento que é essa, e quando ele me expôs isso pela primeira vez, eu já de cara eu concordei, porque a gente é muito levado a pensar religioso, hipócrita. Religioso, hipócrita. Principalmente hoje em dia, né? Que todo mundo bate... Religiosidade é sinônimo de hipocrisia, mas não é. A religiosidade é um termo secular, né? Nós temos práticas religiosas, nós servimos a um Deus, ou outras religiões que servem a outros deuses, elas têm práticas religiosas, são tão religiosas quanto nós. Só que a nossa religiosidade, ela implica também em você ser verdadeiro por dentro. Não é só atitude exterior, é também o interior. Ou seja, a questão da religião, que a própria Bíblia fala, Tiago, né? Que a nossa religião é baseada nessas práticas, que é cuidar do órfão, tá vendo? Exato. O religar, né? Ligar o homem a Deus, ele implica em uma prática, mas o que está por trás dessa prática é a grande questão. Exatamente. Talvez seja o que diferencie, né, o cristianismo de outras religiões. Mas o interior é tão importante quanto o exterior, né? O nosso exterior, ele vai revelar aquilo que está no nosso interior. Só que a hipocrisia, ela pode nos fazer atuar realmente, né? E essa atuação significa o quê? Tem um vazio aqui dentro, ou o meu interior é outra coisa. Só que o meu exterior precisa, né, mostrar diferente. Então, nos leva à hipocrisia. Só que a religiosidade verdadeira, ela tem a hipocrisia longe. Você não pode ser hipócrita, né? Não dá para enganar Deus, né? Deus não se deixa ser escarnecido, né? Então, o que está no nosso interior, ele precisa ser revelado no exterior. E daí vem as boas obras. E exemplos na Bíblia está cheio de religiosos hipócritas, né? Aí temos os fariseus em várias ocasiões, aquela questão de Jesus cura um cego de nascença, eu acho que é João capítulo 9, 8. E aí Jesus, quem pecou é seu pai para que nascesse cego, ele nem este é seu pai, mas para se manifestar sobre Deus, né? Cura aquele homem e manda ele se lavar lá no tanque de Siloé, e ele volta para o templo, e quando ele chega no templo, o primeiro contato que ele tem com as pessoas que praticavam a religião, que a princípio, na cabeça dele, ele não conhecia Jesus de vista, mas entendia que era um profeta, alguém enviado de Deus, né? E ele chega lá e as pessoas falam, mas peraí, curou no sábado? Não entendi. Então, eles condenaram a cura do homem por ter sido feito no sábado. Então, é nesse aspecto, né? A religião se tornou maior do que a ação. Exato. E por que isso? Porque o interior deles já não tinha a verdadeira religião, né? Por isso se externou naquela questão, né? Uai, o mais importante não é curar? Como assim? O negócio, né? Continue cego, mas desde que seja curado no exatamente. sábado. Não é que eles tinham, nossa, uma preocupação em seguir a religião, porque aquilo é que Deus se agrada. Não, é porque o interior deles já estava corrompido, os valores foram trocados. Então, o mais importante para eles era mostrar que, né, Jesus estava errado naquele momento, ao invés de glorificar a Deus pelo milagre acontecido, né? Então, sempre que ele via uma prática que fosse em desacordo com os ritos religiosos dele, mesmo que essa prática fosse bem intencionada, né, eles condenavam. Então, Jesus era sempre apedrejado. E a questão do sábado era o principal fator ali, né, dessas curas de Jesus. E parece que Jesus... Parece não, né? Notou Jesus incomodava ele nesse ponto. Com e certeza. sempre fazia alguma coisa no sábado. Parece que, né, já queria... E realmente, ele queria causar mesmo para mostrar que o quanto aquela geração ela estava corrompida pela hipocrisia, né? Talvez, antes de Jesus vir, eles não tinham noção de como a geração estava corrompida, né? Então, Jesus chega, traz à luz aquilo que está errado. Então, o que acontece? A gente vê que realmente, você está falando aqui, né? A religião verdadeira, ela é baseada nessa prática, né? Que a intenção, nossa prática tem uma boa intenção, né? Então, envolve, a própria revista fala, né? 3 práticas éticas do serviço cristão. Os nossos bens, a oferta, a oração, o jejum, são direcionadas a Deus, ao próximo e a nós mesmos, né? Então, a condenação sempre vai ser por essa questão do sensacionalismo, né? E aí a gente volta para a questão da mídia social.
Na verdade, sempre houve. Se você pega coisas de filmes de época, religiões de época, e o que acontece é que a gente vê que sempre as camadas mais ricas da sociedade promoveram ações sociais, de caridades e tal. E essa questão sempre aflorava, né? O quanto aquela pessoa que tem dinheiro pode fazer uma ação, né? Eu, por exemplo, recentemente a gente viu um bilionário aí que comprou o Twitter. Aí o pessoal fala, fulaninho comprou o Twitter, não sei o que, por que não pega o Twitter e dá aos pobres, não sei o que. Aí o outro, poxa, mas você viu que ele já doou tanto para o pobre, tanto para isso, tantos bilhões para aquilo, não é? Então a gente vê que a sociedade sempre sensacionaliza a boa ação. Sim. Aí voltando para a questão da igreja, né? Como isso tem afetado a igreja, principalmente na questão da mídia social? Então, há quem acredite, pasme você, há quem acredite que a ação social não faz parte da igreja. Já ouvi de pastor que a ação social, ela é obrigação da prefeitura. Pasme você. A igreja não é obrigada a fazer ação social. A ação social, ela é responsabilidade da prefeitura. O quão distante esse coração não está da verdadeira religião para pensar isso, né? Então, a gente pode ter os dois extremos. Uma igreja que se promove através de ação social, seu Instagram está cheio de fotos lá, né? Mostrando como a igreja é boa, quanto aí... Né? Isso tem seu valor, sim, mas a gente sabe do limite de se promover e realmente ser uma boa intenção, né? Para uma boa ação. E aquelas igrejas que se eximem disso, né? Que não fazem nada, que acham realmente que é a prefeitura, é governo, vai buscar uma cesta básica em outro lugar. O equilíbrio entre um e outro, ele é o ideal, né? É o que a igreja deve buscar e o que nós pessoalmente devemos buscar. Então, a igreja deve refletir aquilo que, né, os seus membros são, né? Então, se nós, como membros, procuramos ter um coração voltado para boas ações, isso vai se refletir na nossa igreja, no nosso ambiente, né, nosso círculo de amizades, né? Então, dentro da igreja, fora da igreja, a gente vai ter boas ações. Agora, o papel da igreja é cuide dos seus órfãos, cuide de suas viúvas e todos aqueles que chegam até a gente. Porque as pessoas veem a igreja como um lugar de refúgio, né? Então, se um morador de rua ele não pode encontrar uma ajuda, uma boa ação na igreja, onde é que ele vai encontrar? Né? Isso é importantíssimo para... Né? Não é? Isso é importantíssimo para que a igreja ela viva dentro dos padrões de Cristo. Só que há aquela linha tênue realmente entre se promover através disso e ter uma boa intenção através da publicação da boa ação. E essa questão da intenção do coração, né, daquilo que a gente faz, ela é recompensado por Deus, né? A Bíblia fala em Mateus 10:42, Hebreus 6:10, é o que a revista está trazendo aqui, que Deus não é justo para esquecer da nossa obra e trabalho da caridade que foi mostrado para com seu nome. Então fala que a justiça de Deus, né? Ele conhece a verdadeira intenção, não importa o tamanho, né, o volume. Sim. É o caso do aumento, né, de ações, de muitas pessoas que fazem ações grandes achando que isso vai contar para alguma coisa. Não é o tamanho da ação, mas a intenção. E Deus olha isso e recompensa segundo a nossa intenção, né? Sim, isso. Com certeza. Deus recompensa a nossa intenção, sim, e tanto para bem quanto para mal, né? E se é Ele quem julga, é Ele quem vai recompensar. E Deus não fica devendo nada a ninguém, né? As nossas... tem um versículo em Provérbios 19:17 que diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Né? A Bíblia, o que a gente entende aqui? Se eu faço uma boa ação, eu não estou fazendo uma boa ação para aquela pessoa, eu estou emprestando para Deus. E Deus não fica devendo nada para ninguém, nós seremos recompensados, né? Aquela pessoa que faz a boa ação, entendendo isso, que não é aqui a nossa recompensa, não é essa pessoa, ou não é quem está me vendo que vai me recompensar, é Deus, então aquilo é um sinal de que sua intenção é muito boa. Agora, o porquê dessa boa ação ela ser em secreto? Eu acredito que isso vá muito para a linha da vaidade. Né? A hipocrisia ela está muito ligada à vaidade. O que é a vaidade? Né? É o desejo
de que certa qualidade seja reconhecida ou admirada pelos outros, né? O que eu quero dizer, né, com a minha boa ação aqui mostrada para todo mundo? Eu quero dizer que eu sou boa. Eu quero que as pessoas me reconheçam como muito boa, generosa, caridosa. É assim que eu quero que as pessoas me vejam. E a vaidade, ela nos leva para um caminho muito obscuro, né? A gente não pode querer mostrar aquilo que a gente não tem. O que está dentro do nosso coração é aquilo que deve ser revelado, né? Agora, se a gente quer mostrar, se eu não sou tão caridosa e eu quero mostrar isso, a minha vaidade vai me consumir em algum momento, né? É um perigo muito grande a gente se deixar ser levado por isso aí. Você está falando que a hipocrisia da pessoa às vezes pode ser tão grande que ele vai ser engolido por ela, né? E aí, é o caso de fariseus, que a gente, de vez de estar caminhando para o céu, a gente, na verdade, está caminhando para o inferno. Exato, e é outra lição, é um perigo. na verdade, a lição fala, né? Que Deus, diante dos homens, para serem vistos. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Ou seja, Deus é fatídico aqui quando ele fala: você não vai ter galardão diante do Pai, né? É porque você já recebeu. Pode até ser condenado por isso. E você já recebeu. Se você faz a boa ação e espera que as pessoas te elogiem, você elogiou, parabéns, você já recebeu seu galardão. Se o elogio que você recebeu e você disse, realmente, eu sou bom demais, pronto, você já recebeu sua recompensa. No céu muito mesmo obrigada. Não vai ter nada. Se obrigada por no céu entra. Não. Então, a gente deve ter cuidado com a hipocrisia, né? Com a vaidade, com aquilo que a gente faz, porque pode até mesmo nos tirar do caminho do Senhor. E quer fechar aí para agradecer o pessoal a participação? Sim, com certeza. A gente precisa ter muito cuidado, né? Cada um olhar para si mesmo, né? E ver de si, né? O que tem no seu coração e que não agrada a Deus, aquilo que é vaidade, identifique, né? Já dizia, né? Que já se diz em Eclesiastes que tudo é vaidade, realmente porque tudo é vaidade. Pode ser que a sua vaidade não seja a minha vaidade, mas tudo pode virar vaidade. Então, dá uma revisada aí na sua mente, no seu coração. Aquilo que você identifique como vaidade, tenta diminuir, que Deus vai se agradar muito de sua atitude. Muito obrigada, Samuel. Parabéns, coragem sua me convidar. Um risco muito grande. Nada, foi uma bênção, graças a Deus. Muito obrigada por convidar. Obrigado, Wanda. A gente vai trazer ela de novo, que acho que o pessoal vai gostar. Hein? É mesmo? Será? Acho que vai. Pessoal, Deus abençoe e a gente se vê no próximo Papo de Escola Bíblica. Fique na paz.